Bora lá, nação, vamos falar da situação do Gabigol que está de mudança para o Cruzeiro. Eu separei um corte para vocês aqui da ESPN, teve alguns conflitos de opiniões e o bicho pegou, hein? E eu te garanto que o corte tá muito bom. Mas antes, se inscreva aqui no canal, dê seu like e também me diz de qual cidade você está assistindo esse vídeo para me mandar um salve para você que comentar lá. Vou estar deixando os créditos para a ESPN Grupo Disney aqui na descrição. Bora pro vídeo? O Gabigol ficou 1 ano e meio, 2, sem fazer o que todo mundo quer que ele faça. Não só causando problemas fora de campo. Ele estava jogando mal, ele estava mal fisicamente. Verdade. Então, ele estava abaixo de outros jogadores da posição dele, como o Pedro. Mas já que você comparou com o Cristiano... Não, tô errado. Tô errado? Você Não, tá certo. Mas já que você comparou com o Cristiano Ronaldo, em nenhum momento a diretoria do Flamengo foi firme e transparente, como foi a do Real Madrid, em relação ao Cristiano Ronaldo. Ali era um fim de caso, claro. A diretoria se posicionou. Então, não queremos então vocês afirmam também que o Real Madrid entregou de bandeja para um concorrente continental um grande ídolo, ou não? Foi consciente. Não? O Real Madrid foi muito mais... Foi consciente, entregou de bandeja consciente. Qual é a diferença? O Real Madrid... Ele saiu do Real Madrid, foi jogar no Manchester United? Não, na Juventus. Na Juventus, depois para o United. Entregou de bandeja para um rival continental, ou não? O Real Madrid foi muito mais transparente nesse processo. Falou, não quero mais e acabou. De forma transparente, entregou de bandeja, então. Mas, Abel... Ou não? Abel, se... A questão não é entregar de bandeja. Não, mas foi o Breler acabou de dizer. A questão é querer ou não querer. Não, mas o ponto... Então, o Flamengo não quis. O ponto Isso tá claro. O Flamengo não foi claro em não querer. Mas precisou o cara falar que não vai ficar. Mesmo o Gabigol em baixa, aos 28 anos... O Flamengo não foi claro que não queria? Não. O braço estava enrolando ofereceu um ano de contrato, você acha que ele ia querer? Isso aí é, mas aí é piada, né? Então, aí é forçar o cara. O discurso dele foi até semana passada, foi assim, não, eu fiz proposta, quero que ele fique e tal. Aí, assim, o ponto, Abel, o Gabigol é um jogador descartável, na sua visão? Não, claro que não. Com 28 anos... Claro que não. Com 28 anos, o Gabigol, mesmo no banco do Flamengo, poderia ser muito útil, como foi... Por isso que eu estou fazendo comparação. O CR7 era um jogador descartável quando ele saiu do Real Madrid? Não. Sim ou não? Não. O Real Madrid tomou a decisão. Mas qual é a diferença? O ponto do Flamengo... Quero entender. Não, explique, por favor. O ponto do Flamengo, para mim, que é crucial da diretoria, foi ter tratado o Gabigol, com todos os serviços prestados e com todos os seus erros também, como um jogador que não serve mais para o clube. E eu não vejo dessa maneira. Para mim, ele poderia se recuperar no Flamengo, e o Felipe Luiz mostrou isso. Chegou um técnico, acredita no cara, sabe lidar com os excessos que ele tem, sabe lidar com o comportamento do Gabigol, ele pode... Talvez não volte, eu acho que dificilmente, mesmo em outro clube, vai voltar a ser o Gabigol de 2019, de 2020? Dificilmente não. Mas ainda assim é um jogador que pode fazer muita diferença, sobretudo quando se tem a aura que ele tem no Flamengo. E aí, para mim, a diretoria pegou nesse ponto. A minha visão é... E eu não estou dizendo que o Gabigol é uma porcaria, que o Gabigol não pode ser útil. O Gabigol pode entrar na história do Cruzeiro fazendo gols. Ele é jovem, tem potencial para isso. A única coisa assim, eu não consigo ver todo o pecado, o crime, o erro absurdo de um clube ou de uma empresa que acha que não quer mais contar com aquele funcionário, não contar mais com ele, e o Flamengo, com o dinheiro que tem, com o potencial que tem, ele pode contratar outros atacantes. Inclusive o atacante que está lá no Flamengo estava jogando muito mais bola do que esse, é ídolo. O fato dele ser ídolo, dele ter feito gols em várias finais, não quer dizer que o Flamengo não pode contar com outros jogadores, gente. O problema é que ele foi... O Flamengo tem dinheiro para contratar outros que cheguem e sejam decisivos. O Flamengo não vai acabar. O problema é o processo. O CR7 foi embora do Real Madrid e o Real Madrid foi atrás de outros jogadores que estão decidindo e estão conquistando títulos. Ou o Flamengo vai acabar porque o Gabigol vai embora, o Gabigol foi fritado. Esse é o problema. Eu fui responsável por uma demissão na minha vida. Eu chamei a pessoa e falei por que ela estava sendo demitida. E a pessoa ficou minha amiga, eu fui no casamento dela, ela foi no meu casamento. Ele foi fritado. Esse é o problema. O problema de fritar. Obrigaram o Gabigol a não fazer o negócio do doping lá, que ele tinha que fazer? Não, essa é uma outra Obrigaram situação. O Gabigol a vestir a camisa do Corinthians? Essas são outras situações. Agora, a diretoria não poderia ter fritado ele do jeito que fritou. Não precisava, isso é dispensável. E até na renovação. Que deveria ter feito. Não, se o vira e fala, se acabou, o Flamengo. Acabou. Então, mas ele tinha contrato até dezembro. Mas a Ivavisa não vai renovar. No segundo semestre do ano passado, o Gabigol já não estava bem. Já estava jogando mal.
Você acha que o Flamengo tinha que chegar então e falar assim, ó, a gente não tá gostando de você, você não tá rendendo, vamos rescindir agora, é isso? Não, se a intenção, se ali, não, o Gabigol não vale tudo isso, porque se ofereceu 5 anos de contrato, não só ofereceu, encaminharam um acordo. 5 anos ou 1 ano? 5 anos de contrato. No ano passado, em outubro, o Gabigol, seu staff e a família tiveram a sinalização do departamento de futebol do Flamengo. O aperto de mão que ele falou. O aperto de mão que ele se referiu, que ele renovaria por 5 anos. E aí, de repente, no estalo, chega no presidente Landim e ele diz, não, por isso aqui eu não vou renovar, vamos oferecer só 1 ano de contrato. Aí, qualquer jogador, ainda mais sendo o Gabigol, o maior ídolo dessa geração, o cara vai dar um passo atrás e vai falar, vocês não vão me tratar dessa forma. Porque se fosse ali uma negociação justa, ok, a gente mudou de ideia, 5 anos é muito, você tá em baixa, mas vamos chegar em 2, 3 no máximo, como ofereceu pro Bruno Henrique, aí é uma negociação justa e do futebol, como acontece, e se o Gabigol não quisesse esses termos, aí sim, o Flamengo poderia dizer, o Gabigol não quis continuar nos nossos termos, mas depois de oferecer 5, encaminhar um acordo, voltar atrás oferecendo 1, como se o Gabigol fosse um jogador qualquer, aí eu discordo. Mesmo que tivesse ali um aumento salarial, a gente sabe que os contratos no futebol hoje são por tempo, o jogador fecha ali um pacote, não é essa história de aumentou o salário, mas vai ficar por 1 ano só. Isso aí, na minha visão, foi uma forma do Flamengo tentar fazer com que o Gabigol saísse pela porta dos fundos e colocar a responsabilidade no colo dele. Ele saiu porque quis, ele não aceitou a nossa proposta. Se o Flamengo não tivesse oferecido nada para o Gabigol, não teve renovação, a gente não tem interesse no seu futebol, poderia até, se fazer um negócio, tem mais 1 ano de contrato, a gente vai tentar recuperar um pouco do que investiu, mesmo que o Gabigol já tenha se pagado com todos os gols e títulos. Mas nem isso o Flamengo fez. Então, por isso que eu entendo que é o Flamengo entregando de bandeja o Gabigol no mercado, que por mais que não volte a ser o jogador que já foi, ainda assim, para mim, tem muito a render, muito a entregar. E o torcedor do Flamengo, a cada gol que ele fizer por outro clube, vai sentir como se fosse uma facada nas costas, uma punhalada. E depois dessa história, né, Brelha? Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Rapaziada, a gente não sabe a verdade do que acontece nos bastidores, né? Eu vi uma entrevista que o Gabigol falou que o Braz apertou a mão da família dele, né, tratou com ele uma coisa e depois, né, falou outra, né? O Gabigol também falou que sabia da maioria das coisas que estavam acontecendo pelo podcast. Aí na entrevista o Braz fala uma coisa, depois o Gabigol fala outra. A gente não sabe a verdade do que aconteceu, né? A verdade é que o Gabigol andava mal, já tinha um tempo, e com o Felipe Luiz aí assumindo o Flamengo, ele começou a ter pequenas melhoras, né? Foi decisivo do jogo contra o Atlético Mineiro no primeiro jogo, e eu queria até que ele ficasse, né, cara, no Flamengo, aí pra gente poder ver essa evolução dele, como é que ele ia ficar e tal, se é apenas uma má fase mesmo, ou era porque ele já estava jogando mal, aí depois o Tite entrou e a situação piorou porque o Tite não gostava dele. Eu vi uma entrevista também aí, isso é uma reportagem que o Tite não falava com ele, era só o filho do Tite, o Matheus, que conversava. O Tite já falou na frente dos jogadores que o Gabigol não fazia parte dos planos dele ali, tal. Cara, é uma situação muito complicada acontecer dentro de um clube, e um jogador do tamanho do Gabigol, que deu muitas alegrias pra gente, e agora tá em uma má fase, e tá passando por isso. Mas tomara que ele seja feliz no Cruzeiro, dê tudo certo pra ele, que também seja um ídolo lá no clube também. Como a rapaziada aí falou, pô, vários jogadores aí, ídolos, já saíram dos seus clubes e retornaram depois. Cara, é complicado, cara, enfim, cara. Nação, se você gostou aí do vídeo aí, se inscreva, dê seu like, compartilha, comenta, tá bom? Porque isso é muito importante pro nosso crescimento. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.